As pessoas criam a realidade de que precisam para se descobrirem. Essa é uma frase de Ernest Becker, do livro A Negação da Morte, e é com essa frase que a gente vai começar o podcast Cura pelo Hábito. Eu sou Cláudio Cotter. Fala aí, Rafa, tudo bem? Esse é o Rafael Ferreira. Tudo bom? Eu sou o Rafael Ferreira. Estamos aí começando esse podcast sobre questão da morte. Questão da morte, mas tentar entender um pouco, né? Por que as pessoas têm tanto medo da morte? E aí a gente foi atrás de um antropólogo que falou muito sobre esse assunto, escreveu sobre isso. E ele fala muito da questão da nossa insignificância, da nossa impermanência, né, Rafa? Eu acho que isso trouxe uma vontade muito grande da gente falar para isso, porque trouxe muitas questões que a gente discute no nosso dia a dia com os nossos pacientes. São fatos que geram dor nas pessoas, a questão das pessoas terem que lidar com essa insignificância, a questão da gente pensar que a gente como espécie, dentro da nossa espécie, a gente é 1 em 8 bilhões, enquanto o universo, a gente é um planeta dentro de uma galáxia gigantesca e a gente não consegue nem vislumbrar o tamanho do universo, quantas galáxias tem, a gente não consegue... Essa dimensão, né? Não tem dimensionar isso em relação à vida, né? Não tem dimensão. Essa acho que é a grande dificuldade do ser humano, né? E aí eu penso muito também em ecossistema. A gente se acha muito importante aqui, né, o ser humano, a Terra, mas a gente não sabe nem se a gente é uma espécie tão importante assim, porque a gente sabe até que talvez se o ser humano não existisse, o ecossistema estaria muito melhor equilibrado, né? Será que o mundo não seria muito melhor sem a gente aqui? Né? Depende, né? Eu acho que eu gosto dessa narrativa para fazer a gente pensar um pouco sobre as nossas ações, porque eu acho que a capacidade do ser humano de pensar, de raciocinar, de desenvolver, de criar é muito grande quando a gente compara com o que a gente conhece, né? Nas outras espécies da qual a gente conhece. Então a gente vê que o ser humano tem realmente um diferencial, um potencial muito diferente nesse aspecto de inteligência e de desenvolvimento. Então eu acho que isso faz a gente refletir para onde a gente está indo. E o tema da morte, né, dessa questão da constatação da morte, de constatar que eu acho que a única certeza, né, do processo que a gente leva na nossa vida é a gente saber que em algum momento essa morte, para esse corpo físico vai existir, traz, né, para a gente uma grande possibilidade, uma capacidade enorme de refletir sobre as ações humanas, sobre quais caminhos nós estamos seguindo, porque esse tema ele realmente provoca muitas questões e ele vai gerar muitas questões, tanto dos problemas físicos, problemas emocionais, a gente fala sociais, e isso está sempre envolvendo, e de acordo com o Ernest Becker, as implicações, né, que a morte traz em todo esse convívio, esse processo, e que ele coloca, né, essa questão como eixo central, negação. Que é o medo da morte, né, a negação da morte. Então eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente vai trazer aqui, com o que a gente pode trabalhar para melhorar, né, e aí talvez responder essa pergunta, ou essa questão que você colocou, né, será que não estaria melhor o planeta sem os seres humanos? Depende, se a gente mudar para onde a gente quer chegar, se a gente mudar às vezes o significado que a gente dá para as coisas, talvez com os seres humanos vai ser muito melhor. Sim, não, sem dúvida. Eu sou um dos que ama a vida, amo as criações do ser humano, desde as coisas que são que a gente possibilita, né, as vivências que o ser humano possibilita um para o outro, né, que aconteçam na natureza mesmo, né, as vivências. Eu corro montanha, né, eu gosto de ir para montanha, eu gosto de ir para parques, gosto de viver a natureza e eu sinto o quanto isso me faz bem e o quanto o ser humano consegue criar coisas que são bonitas, são intensas, né? Às vezes um evento que você vai no meio da natureza, ou se não, vamos falar de música,
Quantas vezes você não se arrepiou, não se emocionou num concerto, ou mesmo vendo um show pela TV, um show pelo YouTube mesmo, né? Eu me emociono muito, eu gosto muito. Então, assim, o ser humano é capaz de criações incríveis. E aí eu não tenho dúvida da importância do ser humano no nosso mundo. É a questão mesmo de quando a gente leva para outro lado, pro lado do egoísmo, pro lado da arrogância, de achar que a gente pode tudo, de achar que a gente pode usufruir dos recursos da natureza sem limites, produzir poluentes sem limite. Esse é o lado do ser humano, com certeza a gente está errando muito. Né? Ele traz uma sensação muito forte dessa coisa do porquê que o ser humano ele espera ser cutucado ou incomodar para fazer algo grandioso, para fazer uma transformação. Parece que é um software que já vem instalado, né? A gente, no dia a dia, muitas vezes a gente vai deixando até que não dá mais. A hora que não dá mais, a gente se mexe, a gente faz acontecer. E aí você vê acontecer dentro desse processo da humanidade, né? Sempre no meio de grandes situações terríveis, a gente colocar assim, de guerras, né, de pandemias que já passaram pela humanidade, e aí a gente vê as maiores criações, maiores desenvolvimentos, em todos os aspectos, em todas as áreas. Fala assim, a Alemanha, que foi um país que participou da Primeira, da Segunda Guerra ali, que até foi por ali que talvez tenha começado o processo. E aí você vê sair dali da Alemanha terapias hoje assim grandiosas que a gente tem, que estão no mundo e que estão aí super fortes. Então a gente pega assim o Freud, o Jung, a gente pega os florais de Bach, constelação familiar, nova medicina germânica, tudo sai tudo desse processo, né? Então assim a gente vê, né, então essas polaridades acontecendo. Então eu tenho uma sensação dessa coisa do ser humano sempre esperar o negócio ficar ruim ou incomodar para se mexer e fazer algo grandioso. E eu acho que trazer essa informação e trazer esse assunto sobre a questão, né, da morte, eu acho que pode trazer para a gente um grande benefício da gente começar a se antecipar e começar a se mexer antes que as coisas precisem incomodar, né? Elas podem ser um estimulador, né? E a gente começar a se antecipar. Então eu acho que isso é um grande movimento. Então eu ia propor aqui de trazer essas ideias principais do Ernest Beck em relação ao que ele colocou sobre as implicações do medo da morte. Então, aí você estava falando da criação, da necessidade do ser humano trazer criações, e aí me veio exatamente uma das ideias dele, que o ser humano ele cria muitas coisas para lidar com essa sensação da impermanência, né, da insignificância, porque quando você tenta criar alguma coisa que vai ficar depois que você for embora, também é um pouco uma tentativa de se manter aqui, de manter um pedaço teu vivo, né? Quando você faz uma grande obra, esse é o lado positivo, né, do medo da impermanência, do medo da morte, é você se motivar a criar um propósito que realmente seja para fazer coisas positivas que vão ajudar a humanidade. Então esse é o lado positivo. O lado negativo seria aquele sentimento de possessividade, de guardar coisas que você não precisa, de querer ter mais do que você não, mais do que você pode usar, né? Aquele negócio da ganância. Esse é o lado negativo, porque muita gente quer acumular para ter aquela sensação de preenchimento, de vazio, né? De sensação de que está se protegendo de algum jeito contra essa questão da impermanência. É lógico que a gente está falando tudo isso, a gente está falando do inconsciente, né? A gente está falando de coisas que as pessoas fazem para lidar com a impermanência, a insignificância, e é totalmente inconsciente. Então, quando uma pessoa escolhe para o caminho das drogas, quando uma pessoa escolhe para o caminho da ganância e outras pessoas escolhem fazer grandes criações, são caminhos que elas vão, lógico que a história delas impacta diretamente no que elas vão optar como caminho, e as escolhas que elas fazem, mas a questão de a gente não percebe que a gente está lidando com essa questão, né? Uma questão inconsciente, é bem interessante essa questão, porque você coloca assim, né? Você fala,
Se a gente constata e a gente entende, né, em algum momento da vida do nosso desenvolvimento que fala, opa, peraí, existe a morte e eu vou morrer. E isso pode realmente trazer essa dualidade, né, esse senso. Então já que eu vou morrer, eu vou só curtir. Eu vou aproveitar só curtindo e suprindo os desejos. E eu posso falar, não, mas pô, já que eu vou morrer, eu posso dar um significado maior, então, para o que eu tenho como vida. E aí a gente busca, vai numa busca de um caminho e não de suprir os desejos, mas de suprir, de achar esse significado, né, de colocar isso como relevante. Então a gente cria essa dualidade, né, esses polos, né, opostos, que pode levar a gente para um caminho completamente destrutivo ou construtivo. Depende muito de como a gente vai colocar. E é interessante porque tem dois grandes físicos da humanidade, que foi o Albert Einstein e o Max Planck. E os dois, né, o Max Planck falam que é o pai da mecânica quântica, e o Albert Einstein, né, que a gente sabe aí de todo o processo super conhecido. E o Einstein dizia assim que ele, na opinião dele, a gente era insignificante perante ao universo, né, porque a gente era minúsculo. E o Max Planck, ele pensava ao contrário, ele dizia que nós éramos muito significantes, porque ele sempre defendeu a consciência, de que uma consciência por trás de tudo cria e manifesta. Então nós somos uma pequena consciência que influencia o universo. Então quando a gente olha assim, a gente fala, tá, e aí, eu sou significante ou insignificante? E aí eu acho que a gente tem que achar sempre aquela questão do caminho do meio, né? Eu acho que a gente pode se achar significante o suficiente para fazer diferença e insignificante o suficiente para a gente não se prender no ego, não se prender numa importância e se achar e se colocar no lugar aí também, né, de uma onipotência, né? Eu sou o melhor, só eu que sei e eu sou Deus, né, nesse aspecto. Então eu acho que quando a gente consegue achar esse equilíbrio, a gente vai dar significado e ao mesmo tempo vai conseguindo se humanizar, vai conseguindo ter empatia e vai conseguindo contribuir, né, em vez de destruir. Essa questão de cultural, né, que é diferente, cada um enxerga de um jeito. A gente tem muito a visão ocidental, né? Você talvez não tanto quanto eu, fixo na questão da visão da cultura ocidental, porque você estudou muito a medicina chinesa. Então, medicina chinesa, a cultura chinesa, você já esteve lá, já estudou lá, então eu acho que para você talvez você interaja mais com a filosofia oriental. Mas mesmo assim, acho que ainda é diferente quando você vive num lugar, né? Quando você vive no Oriente, você ainda sofre mais influência da cultura local. É muito interessante, né? Porque a gente acaba vivendo uma cultura que é muito influenciada pelo Ocidente. A gente ainda sofre muita influência da filosofia romana, da filosofia grega, né, do pensamento ocidental. E a forma como os orientais enxergam isso, tudo que a gente está falando, em relação à morte, em relação à questão da insignificância, impermanência, é totalmente diferente, né? A forma como eles lidam com tudo isso é totalmente diferente. Os hábitos que isso acarreta são totalmente diferentes. Então, até a questão do suicídio, né? O significado do suicídio em algumas culturas. Eu estava ouvindo um podcast sobre suicídio e em algumas culturas o suicídio é aceitável, em outras é inaceitável o suicídio. E esse é um tema super delicado, né? As pessoas não gostam nem de falar sobre suicídio porque, além de ser morte, é a morte que a pessoa impõe para ela mesma, que é como se fosse... É uma questão de desistir da vida. Numa perspectiva, é o ato contra a vida, né? É um ato contra a vida. E para o judaísmo mesmo, né, para a minha cultura, é inaceitável o suicídio. E quando a gente põe assim só... o que a gente tem de real, vamos colocar real entre aspas, mas o que a gente tem realmente é o presente. Então, o presente existe.
ele está existindo agora. O futuro ainda não aconteceu, o passado já foi. Então eles não são palpáveis quanto o presente. Então tudo isso acontece nesse presente. E esse presente é a vida. Então a gente fala presente, a palavra presente, no português tem um significado também de algo como presentear, né, como agradar. Então a vida é esse próprio presente. E você não querer esse presente é uma coisa realmente difícil de... Né, você é um ato contra a vida. E isso não é simples e muitas vezes não vai ser aceitável, né? É difícil aceitar, né? E por outro lado também, eu não sei se 100% dos casos, mas a maior parte das pessoas, eu tenho muita certeza disso, que a maior parte das pessoas, quando elas escapam do suicídio, geralmente elas ficam felizes de terem continuado a vida, né? Elas encontram, no momento que elas encontram um propósito, elas veem que não era uma saída possível aquela. E a gente cai mais uma vez naquela questão que é: por que será que o ser humano muitas vezes espera chegar nas situações extremas para conseguir mudar? Tem um filme que eu gosto muito e eu assisto sempre porque eu acho que é muito poderoso, assim, é um clássico muito poderoso, assim, no aspecto do que traz, que é O Último Samurai. É um filme de uma relevância, assim, extraordinária, porque você vê a transformação, né, de uma pessoa perdida, atormentada, um americano, atormentado pelo que causou e pelo processo que é do exército, né? Quando ele entra em contato, né, com o processo cultural dos samurais, e ali ele começa a ir percebendo a vida de uma maneira diferente. Então a transformação isso para mim é muito importante, as falas, né, as coisas que vão sendo trazidas. Então é muito legal, assim, nas perspectivas, né? Sim, é um filme pra ver mais de uma vez, né? Muito... Outro que eu acho que é legal a gente trazer, que é mais recente, que a gente viu, eu não sei se você já chegou na última temporada, aquela série da Netflix, The Sinner. Não, ainda não, eu assisti a primeira. Parei lá ainda. É legal, eu recomendo, né? The Sinner, O Pecador. Eu acho legal, eu não sei como é o nome em português, se é O Pecador mesmo. Em inglês é The Sinner. Não lembro agora. Eu acho que pelo menos no que eu vi tava com The Sinner. Eu acho que no Netflix tá em português e tá The Sinner. Eu acho bem interessante essa série, pra quem tem curiosidade de abordar mais a fundo esse assunto e mastigar um pouco mais, né, ruminar um pouco mais o assunto, porque é muito tratada essa questão, né? O próprio policial, o investigador, ele está investigando um assassinato de uma mulher, que todo mundo vê ela matando uma pessoa logo no começo da série, e então não tem dúvida de quem é a culpada. Isso é a primeira cena, uma das primeiras cenas. Só que aí fica a questão do porquê que ela fez isso, e ele não quer acreditar que a culpa é 100% dela. É lógico que a culpa foi dela, mas ele sabe que tem alguma coisa por trás. Só que nesse processo, tanto em todas as temporadas, nas próximas temporadas você vai ver, ele mesmo, o policial investigador, ele passa por um processo de questionar a saúde mental dele, o porquê tá vivo, por que ele continua nisso, né, insistindo na vida. Então ele tá, em todas as temporadas, ele tá se questionando muito, porque o The Sinner é ele no final, né? Quer dizer, o foco central da série é esse investigador. Porque a atriz mais famosa é a atriz que é assassina no primeiro filme, mas depois ela é produtora da série, então ela, nas próximas temporadas, ela nem aparece, ela é só produtora. E aí são outros casos que não tem nada a ver com o primeiro. E é muito legal, eu acho que tem que ver. Uma série que aborda profundamente essa questão e é investigação, um negócio legal, né? É um mistério, cada temporada tem um mistério. E o bacana é que é isso, envolve sempre de alguma forma uma morte, porque é uma investigação, né? E toda a construção e desenvolvimento que vai acontecendo com cada um dos personagens mediante as descobertas, né? Porque é reflexiva, né?
descobre uma coisa e reflete o que isso muda na minha vida. Então isso é muito construtivo. E aí, colocando aqui, né, Cláudio, como você trouxe da questão do aspecto do central da parte ruim, eu vou colocar assim, ruim dessa questão da morte, que leva a pessoa muito ao apego, né, a necessidade de se apegar, a necessidade de possuir, e isso começa a gerar vários outros tipos de conflitos que vão transmutar isso para o corpo, conflitos que vão transmutar isso nas relações sociais, né, em interações. Então, isso é muito importante. Eu queria trazer aqui uma frase do Tao Te Ching. Então, esse livro que, né, eu sempre... Então, aqui eu falo que sempre está comigo, que é o Tao Te Ching, que o Lao Tzu escreveu, que é um livro da teoria do Tao, né? Tao, Dao, que é a filosofia da China, né? E o taoísmo, e que a representação simbólica do Tao é o Yin e Yang, né? O símbolo do Yin e do Yang. E ele fala assim, escreve assim: quem pratica o estudo aprende mais a cada dia. Quem pratica o Tao diminui a cada dia. Vai diminuindo e diminuindo até finalmente chegar à não ação. Na não ação, nada fica sem ser feito. Só podemos conquistar o reino se ficarmos sempre livres da ação. Os atarefados são incapazes de conquistar o reino. Então esse aqui é muito profundo, né? A gente ficaria horas aqui, mas basicamente ele está colocando aqui que quem pratica o estudo, quem usa muito o consciente, o racional, aprende bastante a cada dia. Mas quem pratica o Tao, e o Tao é você ir para esse não saber, né? Eu não sei o que é. Como a gente pode dizer que é o que é a morte. Eu não sei o que é a morte. Não sei onde vai chegar, o que vai acontecer. Mas quando eu pratico a não ação, eu paro de ficar questionando, eu paro de ficar criando questões e passo a entrar num aspecto que ele chama da não ação, que eu paro de me preocupar com aquilo que não está sobre o meu ciclo de influência, eu começo a ficar a cada dia, né, diminuir a cada dia no sentido de parar de me ocupar, e aí eu passo a conseguir trazer um sentido para minha vida, porque eu paro de me apegar às coisas para eu possuir, não há necessidade de existir. Então é bem exatamente com o que a gente está falando, né, Cláudia? É bem esse processo né, dessa coisa como eu lido com, né, o medo da morte. Eu acho que inclusive a gente pode trazer essa discussão no próximo episódio, porque é um assunto também muito profundo que a gente pode fazer um episódio inteiro sobre isso, e a gente já estava programando realmente dar continuidade nesse assunto no próximo episódio. Então, a gente abre com esse texto filosófico. Isso aí, vamos começar então o próximo episódio com essa frase. Esse episódio fica por aqui. Não esquece que aqui na descrição desse vídeo sempre tem o nosso conteúdo, os links que levam para o nosso curso, para os nossos livros. Todo o conteúdo tem nas outras redes sociais também, pode acompanhar por ali, outras dicas, outros vídeos que a gente faz também com discussões filosóficas. E na semana que vem a gente volta com mais um episódio. E não esquecendo também, Rafa, que agora você também encontra nosso podcast no YouTube Music, né? Então tem mais uma plataforma aí que é o mesmo conteúdo, já está lá, já está todo disponível desde o primeiro episódio, e a gente vai dando sequência por aqui, tá bom? E tem os livros também, os livros do Cura pelo Hábito, 2 livros e um curso, tem todos os links. Então, pessoal, que vocês precisarem de material e quiserem se aprofundar, a gente tenta proporcionar aí para vocês. Good stuff. As americanos falam, it's good stuff. Good stuff. Tá certo. Então, valeu, até Rafa. mais, pessoal. Valeu, Cláudio. Um abraço. Até.